Gramado FM. Muito bom dia à nossa audiência aqui da Gramado FM, hoje especial Bom Dia Cidade, com o deputado estadual Felipe Camozzato, do Partido Novo, que está aqui, né, participando de eventos e também conhecendo mais sobre a região das Hortênsias, né? Sempre está muito presente o Felipe Camozzato e hoje nós tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui na nossa programação. O Felipe que participou da Ecomac também tem uma visão, né, da região que vai trazer um pouquinho pra gente e os planos futuros também. Muito bom dia, Felipe Camozzato. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Cidade da Rádio Gramado FM. Não, obrigado pelo espaço, Thiago. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Aliás, sabe que Gramado, a gente, lá na Assembleia Legislativa, quando a gente faz a apuração anual de todos os locais que nós estivemos, roteiros que foram feitos, lugares que nós não estivemos para programar, Gramado, nesses 3 anos de mandato de deputado estadual, nos 3 anos, tirando Porto Alegre, a cidade que nós mais estivemos. Sim, Isso mostra a força também dos eventos como esse que eu estou agora, nessa ocasião, aqui por conta deste evento, né, que é o Encontro de Lojistas de Materiais de Construção. Veio gente do Brasil inteiro e eu estou representando a Assembleia Legislativa no evento. Ah, perfeito. Não, inclusive também nós tivemos o prefeito, dias atrás ali, em Brasília, até mesmo sendo recebido, né, pelo deputado federal Marcel Van Hatten também, né, isso mostra também que além dos nomes já comuns que circulam pela cidade, o Partido Novo também tem estado presente na região, né? Conta um pouquinho para mim como é que foi tua participação então da Ecomac e como tu tá vendo a região aqui na parte do comércio, né? Porque nós sofremos bastante com a pandemia e aí a região que nesses dias que teve a inauguração do Festival Gaúchos, o prefeito da cidade, Nestor Tissot, falou que vive 100% do turismo, isso preocupa bastante. Então, depois da pandemia, viemos com as enchentes e ainda o estado em si não se recuperou, né? Como é que é a tua visão aí como deputado estadual aqui para a região da Serra? Realmente se por um lado é uma fonte de riqueza, né, e de muita beleza, o turismo aqui na Serra Gaúcha, mas em especial na região das Hortênsias, por outro lado é um fator de risco em eventos como esse, né, seja as enchentes, mas especialmente no caso da pandemia, ainda mais com o governador naquela ocasião fazendo questão de fechar ainda mais do que muitas vezes outros lugares estavam fazendo, né, e hoje se mostra uma decisão equivocada, né, quando a gente olha muitos cientistas, muitos analistas epidemiológicos, sanitaristas, enfim, hoje, olhando para trás, já admitem que foi um equívoco o tamanho das restrições colocadas e o dano econômico causado e também a saúde mental das pessoas foi muito grande por conta das medidas da pandemia e que foram feitas de maneira assim, né, muito... como é que eu posso dizer? Rápidas, pouco ponderadas, né, muito intempestivas. Então, assim... Gramado sofreu muito por causa disso. Eu lembro bem, na época eu ainda não estava como deputado estadual, eu era vereador em Porto Alegre, mas nós recebíamos muitas mensagens, muitas delas desesperadas de comerciantes, lojistas, proprietários de hotéis, parques, né, desesperados porque o boleto chegava, mas não tinha perspectiva de saldar suas contas, né? E hoje o estado do Rio Grande do Sul enfrenta, como tu bem colocaste, Thiago, o problema de reconstruir após as enchentes, mas mais do que isso, reconstruir também o público que vinha a Gramado e que nós perdemos uma parte desse público que começou a buscar outros destinos nacionais. Né? No calendário de viagens aí do brasileiro, Gramado era um ponto aí de atração nacional muito buscada e por conta da paralisação do aeroporto durante o período de enchente, depois da demora na retomada, especialmente por parte da sinalização do governo do estado, do governo federal, né? Porque os empreendedores fizeram tudo que estava a seu alcance, mas essa sinalização do público, ela prejudicou muito e tem prejudicado. Né? Agora, muito tardiamente, por meio da mobilização de empreendedores, de entidades aqui da região das Hortênsias, é que o governo do estado resolveu iniciar uma campanha, né, de publicidade, de turismo para o estado do Rio Grande do Sul. Tardia, inclusive, né? Não à toa que as peças estão entrando, falando do inverno gaúcho, no final do inverno, né? Sim. Mas antes isso do que nada, né? Sim. Então, assim, espero que no ano que vem se consiga fazer algo mais organizado e com isso a gente tenha melhores resultados. Mas vamos lá, nós temos um desafio, porque uma cidade, né, uma região que tem uma dependência muito grande do turismo, isso né, gera uma consequência para todo
o comércio muito forte. Né? Eu estava ali no encontro de lojistas de materiais da construção. Né? Neste caso, nesse setor, as preocupações elas estão mais ligadas à construção civil, à moradia popular, né? Ao calendário de execução de obras. Né? E nesse caso nós vivemos um momento de instabilidade institucional muito grande no Brasil, instabilidade financeira, fiscal, né, muito grande, que bota a taxa de juros lá para cima, Sim. o que faz com que as pessoas não consigam se planejar e estão contando dinheiro. Ninguém quer assumir uma dívida longa, né, nesse momento. E também a própria instabilidade política. Né? E esse cenário é um cenário que é extremamente danoso para os investimentos que têm uma perspectiva de médio e longo prazo. Sim. Porque ele traz muito risco do que vai ser. E ali eu falava ontem para os empreendedores que estavam lá, vem gente do Brasil inteiro, né? Agradeci, aliás, todas aquelas comitivas de outros estados que nos ajudaram durante as enchentes, mas deixei uma missão a todos eles que regressassem para os seus estados, para as suas cidades, levando produtos daqui, né? Passem no comércio, peguem um vinho, um chocolate, uma roupa, e mais do que isso, falem para os seus familiares, para os seus amigos e colegas de trabalho que o Rio Grande do Sul está de portas abertas para receber, né, mais visitantes. Né? Eu acho que essa é a mensagem que nós temos que passar para que a gente possa ter mais uma vez uma retomada do público turista que deixou e ainda não retomou as suas atividades aqui. Perfeito. Tu falou do governo do estado, né? Hoje, não sei, na minha opinião, tu é o mais embativo ali, apresentando os problemas e as faltas de soluções, né? Nós tivemos, inclusive, ali a descoberta de uma quadra de beach tênis, né, aqui em Canela, na residência do governador, é assim que chama, né? O Palácio das Hortênsias, que é uma residência oficial de férias do governador. Que até, algumas pessoas até comentaram comigo, falando assim, eu não sei porque que tem ali, porque a maior parte das vezes que ele tá por aqui, ele tá nos hotéis. Né? Então eu não sei se é verdade ou não. Algumas pessoas comentaram isso. Segundo as fotos da rede social, não é bem assim, não. Ele até pode ir pro hotel, mas ele passa ali na residência também. Passa bastante por ali, traz familiares, amigos, convidados. Sim. E aí a reclamação é a falta de investimento, então, do Estado nas regiões agora, porque passar por esse período de enchente e não ter uma resposta imediata, rápida do Estado, também atrapalha o Estado como um todo, né? Não estou falando só da região das Hortênsias nesse momento. Como é que o Novo se posiciona hoje em relação ao governo do Estado? Você estava me falando de que fizeram uma frente aí também para defender os ideais do Estado e correr atrás dos objetivos. Porque fora as enchentes, nós temos o problema, por exemplo, São Francisco de Paula tem a sua economia que tem a rede de madeiras, né? As fábricas de madeira, que está sofrendo também com 50% da taxação do governo americano neste momento. E a gente já viu que o governo federal não vai correr atrás disso tão rápido. Então, o município em si está tentando ajudar essas fábricas para não perderem os funcionários, não quebrar de uma certa maneira. Mas mesmo assim, São Francisco de Paula continua crescendo porque tem a matriz econômica diversificada um pouco mais que Gramado e Canela. E Nova Petrópolis também segue nesse nível. Como é eu sei que esse nível do 50% já não compete ao Estado, compete mais já à escala superior. Mas como é que o Estado pode ajudar? O que falta para o governo Eduardo Leite nesse momento, né? Que muitas vezes eu já digo aqui no programa que está mais interessado em se meter em conversa que não interessa a ele, também já começou uma campanha eleitoral, ao meu ver. Como é que o Eduardo Leite, o governo Eduardo Leite, pode ajudar essas indústrias a se manterem durante esses 50% da taxação? O que na sua visão, o Estado tem que fazer? E qual é o papel do nosso deputado aqui estadual, Felipe Camozzato, em relação ao governo neste momento? Bom, lá na Assembleia Legislativa, Thiago, nós recentemente fizemos um anúncio de formação de um bloco de oposição à direita ao governo Eduardo Leite. Eu vim, né, desde o início do meu mandato, e na legislatura anterior o Partido Novo teve uma postura de independência. Né? Nós nunca fomos base do governo Eduardo Leite, mas também nunca tínhamos sido formalmente oposição. Sempre fomos independentes, mas nós decidimos agora, recentemente, fazer esse bloco de oposição na sequência de vários eventos que foram tanto quanto... como é que eu posso dizer, emblemáticos, né, pelo tamanho da desconexão com a necessidade do cidadão e o tom de deboche, de certa forma, que foi recebido pelo cidadão. E aí isso se soma à quadra de beach tênis construída no Palácio das Hortênsias, né, que é coisa pequena no orçamento, representa muito pouco, mas o simbólico disso é muito forte. Né? Então a gente, na Assembleia, né, nós deputados, a gente vem cobrando uma série de recuperações de pontes, pontilhões, né, estradas, que ainda estão
estão em vias de serem recuperadas. Nós temos vários municípios que ainda não começaram as suas obras de reforço estrutural ou de proteção contra cheias, que dependem de projetos do Estado e que ainda não foram feitos. Né? E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ele tentou comprar um jatinho, o governador tentou comprar um jatinho com o Fundo da Reconstrução. Foi graças ao nosso trabalho na Assembleia e depois a repercussão pública que ele acabou recuando. Tentou fazer também um aporte de recursos públicos dos gaúchos no Carnaval Carioca, através da Escola de Samba Portela, que, embora seja uma escola de samba histórica e quer homenagear o Estado do Rio Grande do Sul, é a escola de um aliado político do Eduardo Leite, é a escola de samba de preferência do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, o qual eu sei que o Eduardo gosta de estar em boa... em boa convivência, porque ele ajuda no partido a crescer. E essa talvez tenha sido, especulo aqui, a conversa entre ambos para botar dinheiro no Carnaval Carioca. Tá? Não duvido que, inclusive, a escolha da temática e da Portela tenha tido influência do Eduardo Paes, em contrapartida, o Eduardo Leite botaria o dinheiro e depois apareceria na Sapucaí para o Brasil inteiro. Afinal de contas, gosta de aparecer. Recentemente, o que mais temos visto é o governador aparecendo para tocar pandeiro, para cantar, para dançar, né? E eu fico me questionando, tá? Para governar ele vai aparecer quando, né? Porque vindo aqui para a região das Hortênsias, o governador encheu de outdoor nas estradas, né? Outdoors, uma campanha midiática que inclusive é um tanto quanto irônica, né? Que diz que a grande obra é proteger você. E tem alguns outdoors, para quem está fazendo esse trajeto e está vendo isso, né? Que são muito grandes. Eles são outdoor que devem ter por volta de, não sei, vou chutar aqui 50, 100 metros de comprimento por uns 3 de altura, né, 4 de altura, são enormes. E aí eu até brinquei ontem, né, no evento, que se eles tivessem feito com os outdoors diques em Eldorado, aí sim seria uma grande obra para proteger os gaúchos. Agora, um outdoor que diz a grande obra é proteger você e as obras efetivamente entregues são, na verdade, só publicidade, então não está ajudando o gaúcho coisa nenhuma, está ajudando a si mesmo. Então, essa postura personalista, eleitoreira, publicitária do Eduardo Leite, que agora decidiu, inclusive, dobrar o valor de emendas para os deputados no último ano de governo. Né? Para entrar um ano eleitoral com todos os deputados, talvez ali, com uma ajuda do governo, um favor do governo, para poderem ter mais influência nas suas comunidades. É óbvio que todos os deputados acham boa ideia. Agora, por que o governador está fazendo isso agora? Por que ele escolheu o 7º ano, véspera do último ano de governo e da decisão de ser candidato ao Senado ou à presidência da República? Né? Para não falar da questão fiscal, né? Eu acho que é um equívoco, né? Eu sou contrário a emendas parlamentares, e eu acho que é um equívoco destinar cada vez mais fatias do orçamento para isso. Agora, ele falava que nós não tínhamos dinheiro. O governador Eduardo Leite tentou aumentar impostos em 4 oportunidades. A última delas, ele revogou isenções do ICMS para alimentos da cesta básica, encarecendo especialmente a compra do supermercado das famílias mais pobres. E ele só revogou essa decisão porque a enchente atingiu o Estado. E aí ele revogou. Ou seja, esse conjunto de coisas, Thiago, aconteceram nesse último ano. Parte delas nos últimos 6 meses. E aí eu e mais esse grupo de deputados, somos 9 no bloco de oposição, decidimos que nós sairíamos da situação de independência para fazer valer a vontade da população de ter uma oposição organizada de direita. Porque a de esquerda nós sabemos que defende uma agenda de retrocesso, e eu tenho dito que enquanto nós temos um grupo para fazer a agenda do retrocesso, que é o grupo de esquerda, nós temos o grupo que defende a agenda da publicidade e da estagnação econômica, que é o grupo que está no governo hoje. Alguém precisa defender os gaúchos, alguém precisa defender uma agenda de Estado, que faça uma crítica construtiva com relação ao que nós deveríamos estar fazendo e comece a pensar em quais são os próximos passos para nós termos desenvolvimento. E quando a gente olha para o Estado do Rio Grande do Sul, é muito evidente, são diagnósticos que não faltam, falando sobre a dificuldade de nós conseguirmos fazer nossos alunos aprenderem a ler, escrever, operar as 4 funções matemáticas e sair da escola em condições de viverem a sua vida, terem uma força, integrarem a força de trabalho e poderem ter prosperidade. A segunda é a nossa falta de competitividade por conta do gargalo logístico. As estradas que nós temos, elas são ruins e, pior ainda, a gente só tem elas. A gente só tem um aeroporto internacional, um porto estatal lá em Rio Grande, paraestatal em Rio Grande, e as hidrovias estão parcialmente bloqueadas por resíduos, areia e tudo mais. Tá aí, toda semana tem algum navio encalhando, né? Coisa que já deveria ter sido feita pelo governo do estado. Ele botou dinheiro só para fazer uma dragagem de canal hidroviário num canal hidroviário,
né, de interesse da Portos RS. O resto da bacia não está ainda recebendo essas dragagens, mais de ano depois da enchente, para além do risco de novas enchentes. E aí a gente ainda tem uma dificuldade enorme com ferrovias. A gente ainda tem uma conexão ferroviária imperial, antiga, que é essencialmente federal, mas nós poderíamos ter avançado mais em sinalizações do governo do estado de que queria atrair o modal ferroviário para novas obras, novos trilhos, novos terminais, novas conexões. E nós não tivemos nada disso. Eu sou presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias do governo do estado e no primeiro ano de mandato eu aprovei uma lei na nossa Constituição Estadual que permite investimento privado em ferrovias. E agora nós temos visto, recentemente teve um anúncio do trem Porto Alegre-Gramado, 100% privado. Bom, então assim, me parece que nós, Assembleia, fizemos mais pelas ferrovias do que o governo do estado, que na verdade poderia ser protagonista nisso e deveria estar levando esse anseio, essa demanda da logística gaúcha, que é uma dificuldade para o produtor, para o governo federal olhar para cá com mais atenção. Sim. Mas o Eduardo Leite não fez isso, né? Aliás, o Eduardo Leite escolheu fazer política de boa vizinhança durante boa parte do tempo e agora, quando se tornou conveniente eleitoralmente, fazer críticas ao governo federal, que ele subiu o tom. E bom, esse bloco de oposição vai atuar dessa forma, né? Apontando quais são os problemas, apontando quais são as soluções, para que nós tenhamos uma plataforma que defenda os gaúchos, que defenda o estado e consiga pensar no futuro do Rio Grande do Sul. Porque isso, independente de candidaturas de 2026, servirá de plataforma para qualquer candidato poder abraçar essas ideias e fazer bem para o estado. Né? Embora o Novo esteja já numa aliança com o PL, né, em torno do nome do Zuco como pré-candidato ao governo do estado, tendo aí Marcel Van Hatten indo ao Senado pelo Novo e o deputado Sanderson pelo PL, né, este é o nosso bloco aí que nós montamos por enquanto, né, não podemos ainda fazer coligação, né, mas é a aliança que está posta para 2026, mas o que esta oposição, que reúne deputados do PL, do Podemos, do Republicanos e do Novo, até vou citá-los aqui para não cometer nenhuma injustiça, sou líder hoje do bloco de oposição, mas temos como vice-líder o Capitão Martim, do Republicanos, temos o Gustavo Vitorino e o delegado Zuco, deputados também do Republicanos. Aí temos Kelly Moraes, Adriana Lara, Cláudio Tasch, os três e Paparico Bach, desculpa, os 4 do PL, né? A bancada inteira, portanto. E o Cláudio Branchieri, do Podemos, né? Somando todos esses, mais Felipe Camozato, que fala aqui, são 9 deputados, né? Diferentes partidos aí integrando essa oposição. Então, a nossa plataforma não é uma plataforma que visa a candidatura do Zuco, muito antes pelo contrário. Ela visa pensar no futuro do Estado e eu espero que não só o Zuco use dessas ideias e agenda, mas também os demais candidatos olhem para essas críticas para não cometerem os mesmos equívocos de usar dinheiro público para fazer um documentário de autopromoção, de esquecer de recuperar as pontes, as estradas e em contrapartida ir lá e fazer uma injeção de publicidade recorde, né? Nós temos visto agora o Banrisul está gastando em publicidade mais do que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O que é isso? Isso é um sintoma de um governador que se desconectou da necessidade da população e passou a priorizar como agenda a sua agenda pessoal e eleitoral. Não, perfeito. Antes da gente entrar no âmbito nacional, eu queria trazer 2 pontos aqui que eu escuto muita reclamação, que é a instalação de novos pedágios no estado e também o novo porto, se não me engano, Arroio do Sal. Arroio do Sal. O que você poderia dizer pra gente aí, a posição do Novo também sobre esses 2 assuntos, do novo porto em Arroio do Sal e os pedágios novos que estão sendo instalados? Olha, eu entendo que portos no Rio Grande do Sul são muito bem-vindos, tá? O projeto do porto de Arroio do Sal, Porto Meridional, ele é um projeto muito legal, né? Vai trazer um ganho de competitividade enorme para o estado do Rio Grande do Sul, com mais possibilidade de embarque de cargas, com redução do custo de frete dos nossos produtos, né? Com aumento das possibilidades da economia gaúcha poder crescer, né? Porque hoje, o que a gente não enxerga na economia gaúcha hoje, Thiago? O que a gente não enxerga na economia gaúcha hoje são todas aquelas empresas, indústrias e empreendedores que não se instalaram ou que não estão aqui. Sim. Mas que mudando o cenário das possibilidades de frete, tributária, de receptividade aos negócios, de segurança contra enchentes, passa a ser um cenário favorável para que eles se instalem. Então, mudar essas perspectivas, né? Termos mais ferramentas como um porto ali em Arroio do Sal, significa ter mais um cartão de visitas para um possível novo investimento numa indústria de tecnologia, numa indústria automobilística, numa indústria, sabe-se lá qual,
né? A gente não tem como projetar qual será. Sim. Fato é que, se não temos, o que nós temos é o que nós temos hoje. E hoje, a realidade do Estado do Rio Grande do Sul é que de 2002 a 2022, o Estado do Rio Grande do Sul ele permanece em estagnação econômica. Nós somos o estado que menos cresce no Brasil. De todos os 27 estados brasileiros, de 2002 a 2022, o Rio Grande do Sul foi o estado que menos cresceu no país. Além disso, de 2018 a 2022, o estado do Rio Grande do Sul ocupa exatamente a mesma posição no ranking nacional de competitividade. Ou seja, nós seguimos estagnados. Então o governo gosta de anunciar muito que fez, que virou o jogo, que é uma boa gestão, mas a verdade é que o grande efeito desta gestão é que a gente não elegeu o PT. Foi a única diferença. Né? Porque fizemos coisas positivas? Fizemos. Eu mesmo votei e defendi muitos projetos de reformas, de concessões e privatizações, e isso era muito importante ser feito. Mas isso qualquer outro governo de direita também faria. O que um governo de direita talvez não fizesse é botar o pé pelas mãos, como o Eduardo Leite está fazendo, de não enxergar essa agenda de competitividade, de atração de negócios e não priorizá-la, e pelo contrário, priorizar a sua agenda pessoal. Agora, tu falou sobre a questão de pedágios. Esse é um tema que está chegando muito forte na Assembleia, né? Sim. Por quê? Porque nós estamos diante de uma concessão do bloco 2 e bloco 1 de rodovias, que pega a metropolitana e também parte aí da Serra e região norte, e nós temos valores muito altos de praças de pedágio, né? Vai ser no sistema Free Flow, e uma modelagem financeira que desde o primeiro dia, eu digo, está equivocada, foi mal feita. Por que foi mal feito? Que os relatos que a gente tem, que desde 2017 e 2018, o governo perguntava aos prefeitos da ocasião e às entidades o que obras gostariam de ver na sua região. Bom, se tu me pergunta isso, eu vou dizer o quê, Thiago? Se perguntar para ti hoje, Thiago, que obras tu gostaria de ver aqui em Canela e Gramado? Olha, rapidamente tu vai elencar 10 obras. Sim, tem bastante. Né? Agora, por acaso te perguntaram, você quer pagar por todas elas numa tarifa alta de pedágio? Não. Ou você aceita fazer só as prioritárias, para depois a gente poder entrar com o dinheiro do Estado e ajudar nas outras? Bom, não foi essa a pergunta. Entendi. Então, o governo ele montou um menu de obras gigantesco para essas novas concessões, o que gera o que a gente chama de investimento em CAPEX, né? Que é investimento de concreto, obra, né? Maquinário, material. Alto custo. Né? Muito grande, cerca de 7 bilhões de reais, tá? Cerca de 7 bilhões de reais. Para ter uma ideia, o que é 7 bilhões de reais, tá? 7 bilhões de reais é mais do que a gente fazer a duplicação da 290 de Porto Alegre à Uruguaiana. Tá? Que cruza o estado de leste a oeste. Né? Esse é o volume de 7 bilhões de reais, porque essa obra é estimada lá para duplicar em menos do que isso. Se eu não estou enganado, era 5. Tá? Buenas. Essa modelagem errada gera um custo muito alto, que por consequência gera tarifas muito altas. Então, o que eu defendi, e estive já algumas vezes com o secretário Pedro Capelupi, que é um secretário técnico, né? E, portanto, é um quadro qualificado ali. E ele compreende perfeitamente, né? essa crítica e essa contribuição. De que, olha, o Estado pediu para que fosse assim, eu fiz a modelagem desse jeito, com muitas obras. Se nós retirarmos obras e retirarmos serviços, fica mais barato a tarifa. Bom, então não temos que olhar para isso. E, além disso, eu falei, olha, temos que botar mais recursos do Estado também nisso. Né? Por quê? Porque é uma obra que gera externalidades positivas. O que é uma externalidade positiva? É uma obra que, embora eu não trafegue por esta via, eu sou impactado positivamente mesmo distante dela. Porque a economia do Estado melhora, porque ter mais turistas em Gramado, mesmo que eu more em Livramento, é bom para o Estado, que gera fluxo positivo na economia, melhora investimentos do Estado também em Livramento, porque entra mais dinheiro no caixa. Sim. E aí ele pode fazer um asfaltamento na região, por exemplo. Então, essas são as externalidades positivas. E uma obra de recuperação de rodovia, duplicação e qualificação nestas regiões do Bloco 1 e do Bloco 2, elas são muito importantes para isso, para ganhar competitividade e fazer com que o Estado cresça mais. O governo sinalizou para um aporte de 1,5 bilhão do Fundo de Reconstrução, mas ele não abandonou basicamente quase nada das obras ali que tinham e dos serviços. Um serviço que eu sugeri que fosse deixado de lado era o serviço de assistência mecânica 24 horas. Porque eu disse, olha, eu acho que não cabe a todo usuário da rodovia que está pagando pedágio pagar por assistência mecânica 24 horas para todo mundo. Sim. Muita gente tem seguro e muita gente não...
olha o valor da disponibilidade de ter um mecânico em toda a região de cobertura da via, para além de questão de guincho. Sim. Né? Mas para retirar um veículo e fazer manutenção do veículo no bloco da concessão, né? Não me parece uma coisa que deveria estar ali. Né? Diferentemente da assistência de saúde e emergências. Aí sim, isso realmente é prioridade, é necessário. Então, são coisas assim, né? Tem que olhar para esses pontos. Então, eu acho que com 14 bilhões de reais de um fundo de reconstrução que nós temos hoje, nós deveríamos estar aportando boa parte desse dinheiro em obras de infraestrutura que fizessem com que a gente ganhasse mais competitividade e mais proteção para os gaúchos. Mas o que nós temos visto, como eu falei lá no início, né, ele tentou comprar um jatinho com o dinheiro do fundo da reconstrução. Que foi aquele Pix que tinha, não? Não. Era outro, é o fundo da reconstrução. Tá. O FURRIGS é o dinheiro que seria usado para pagar a dívida com o governo federal e que o Congresso aprovou que pudesse ficar no Estado durante 3 anos. Tá? Então dá por volta de 5 bilhões de reais por ano, que seria pagamento da dívida que fica para obras de reconstrução. O problema é que boa parte desse dinheiro está sendo usado para outras coisas e não para reconstrução. Inclusive, neste aspecto, o governo federal mesmo prometeu muito recurso e entregou pouco. Demorou para entregar, o governador podia ter cobrado mais também. Agora que nós temos visto ele cobrando mais. Mas, enfim, são uma série de questões que a Assembleia tem tentado mostrar que tem caminhos, né, que são muito mais, talvez, interessantes para o cidadão do que os caminhos que o governo está adotando. E essa questão das praças de pedágio é uma delas. Né? No momento onde a gente recém sofreu uma enchente, onde a população está muito debilitada financeiramente, onde as empresas estão sofrendo com tarifaço, ainda vai vir um aumento do custo de frete através de tarifa de pedágio para a obra só começar a acontecer ainda em alguns lugares daqui 7 anos. Então é muito difícil, obviamente, a população aceitar, e eu concordo com a população que não devemos aceitar. Em tese, em São Paulo, eu não sei como é que está nos últimos tempos, mas quando eu acompanhava ali, o pedágio só poderia começar a cobrar depois das estradas estarem prontas. Aqui não funcionaria dessa maneira. Não, aqui o que tu tem no contrato é o seguinte, o pedágio só pode ser iniciado a cobrança depois de ter feito a manutenção básica da rodovia, não da obra por si, tá? Entendi. O que é a manutenção básica? É sinalização, recapeamento, tapar buraco. Sim. E fazer capina nas laterais. É isso, tá? E isso geralmente no contrato tem 1 ano para a concessionária que assume fazer isso, e dela pode iniciar a cobrança. São coisas muito básicas, né? Agora, vamos lá. Eu sou natural de Nova Bassano, na Serra Gaúcha. Ali, entre Nova Prata e Passo Fundo, tu tem trechos que a obra só vai iniciar no 10º ano. Mas já vai começar a cobrar. E vai cobrar no dia 1. Como é que eu justifico para ali são pequenas famílias produtoras rurais que tem, e tem muitas indústrias também. Mas como é que eu justifico para esse pequeno produtor rural, que muitas vezes vive de vender hortaliça, de vender fruta, de vender semente, que ele tem o caminhãozinho dele, que ele agora não vai conseguir mais vender, porque o pedágio tornou tão caro para ele fazer a entrega, né, em Marau, em Passo Fundo, que não faz mais sentido. O valor do frete ficou mais caro que, às vezes, o valor do lucro que ele teria com aquela viagem. Então, assim, é muito difícil, né? Muito difícil. Bom, passando um pouco para o âmbito nacional, né? O Partido Novo ele se destaca por seu voto coeso entre todos os eleitos, né? Inclusive, na escala federal, na escala estadual, vereadores, se tem muito essa visão de se votar muito junto, né? Hoje, até mesmo em pesquisas, o Partido Novo é o que é identificado mais como o partido da direita, né? Uma direita mais liberal. E a gente vê também as votações, né? Quem estuda aí, quem acompanha, mas realmente pensando no povo, inclusive, independe de quem apresenta um projeto ou uma lei, se é interessante para a população, o Partido Novo vota a favor, ou se for contra a população, vota contra. Como é que tu vê o cenário atual hoje, né? A gente vê mais o Partido Novo com essa visão e também os problemas que a gente vem enfrentando nessa divisão que aconteceu entre aspas, né? Extrema esquerda e extrema direita, e a gente teve um episódio muito triste, que foi um assassinato a sangue frio, né? Não podemos deixar de falar que é uma coisa que a pessoa que fez já não tem mais humanidade, né? Mirar no pescoço de alguém e dar um tiro é uma coisa surreal para mim nos dias de hoje. Em pleno 2025, né? A gente já fica assustado, apesar de que a gente tem essa vivência do Brasil, ter aqueles problemas com facções, aquelas coisas todas, ver alguém matando alguém a sangue frio por opinião, e a gente vendo também algumas coisas que vem acontecendo nas universidades aqui do Brasil, como é que tu enxerga a
a política hoje. Eu vejo que tem muita gente que tem medo agora de se posicionar, de entrar aí para poder lutar pelos seus ideais, com medo de ser agredido, no medo de poder tomar um tiro aí no meio da rua à toa. E a gente tem até um episódio que aqui, né, na Serra Gaúcha, o Peninha já teve um problema de criticar a Serra Gaúcha duramente por poder ter votado mais no Bolsonaro na última eleição. Se a gente vive numa democracia, cada um vota quem quiser. Né? Quer votar no Lula, vota. Quer votar no Eduardo Leite, no Bolsonaro, vota. Né? A gente não tem que ficar criticando as pessoas pelos seus ideais. E agora, ele meio que, entre aspas aqui, pareceu comemorar a morte ali do representante conservador ali dos Estados Unidos, né? Inclusive falando que a filha dele mora perto do Elon Musk. É isso que deveria... Quem sabe se tiver um atentado, ele já não sabe. Como é que está essa situação do Brasil, essa polarização que está, na minha opinião, mais evidente, vamos dizer assim? Olha, tu falou do Peninha, né? Eu acho o Peninha, olha, a inteligência dele para debochar e falar sobre os fatos históricos é inversamente proporcional à sua humanidade. Assim, é um ser abjeto. É desumano o comportamento do Peninha. Eu teria muitos adjetivos para usar aqui, mas eu vou me ater primeiro, às críticas feitas naquela ocasião à Serra Gaúcha. Críticas amarguradas, injustas, baixas, né? Quem é que fez mal para ele fazer aquilo? E pior, quanta gente segue o Peninha e pode ter desistido de fazer uma viagem para Gramado, por exemplo, para Canela, ou desistido de ajudar a consumir algum produto daqui por ter sido influenciado, né, por aquele... Isso sim é um discurso de ódio. Né? A esquerda adora falar sobre discurso de ódio quando tu dá tua opinião sendo de direita. Né? Tu vai lá e dá tua opinião. Olha, nós defendemos, né, que as velhinhas presas no 8 de janeiro devam receber anistia porque já passaram por sofrimento demais esses 2 anos sendo presos com tornozeleira. Dizem que isso é discurso de ódio. Né? Aí o sujeito vai lá e comemora o assassinato a sangue frio de um influenciador, né? Por conta de opinião política, um jovem de 31 anos, o Charlie Kirk, que o que ele fazia era ir em espaços públicos e universidades fazer perguntas e respostas. Botava uma cadeira, uma mesinha de plástico e perguntava: o que você pensa disso? Por que você pensa isso? Você não acha que deveria ser assim, assado? Era isso, ele conversava. E uma parte da imprensa também tratou o Charlie Kirk rapidamente como alguém de extrema direita. E o Peninha no seu vídeo fala que ele é racista, misógino, que ele é... Enfim, reúne um monte de adjetivos, sendo que nunca se viu nenhuma fala do Charlie Kirk, uma fala racista, uma fala misógina, uma fala de menosprezar alguma vida. Pelo contrário, tem vários trechos de entrevistas e vídeos publicados onde ele diz que ele faz isso porque ele acha que as pessoas precisam conversar. E ele buscava conversar com divergentes para que as pessoas pudessem debater, porque ele dizia: se nós não tivermos capacidade de conversar sobre as nossas diferenças, a violência tomará conta do debate público. Então, se nós não queremos violência, nós temos que conversar, nós temos que divergir, nós temos que aprender a separar a pessoa da sua ideia e dizer: olha, eu não concordo com o Thiago, mas ele tem a opinião dele. E nós podemos viver juntos, apesar de tudo, né? Era isso que o Charlie Kirk defendia. E mesmo assim foi retratado como uma espécie de extremista e tudo mais, porque essa é a estratégia que o Peninha e alguns desses jornalistas mais extremados que estão em alguns veículos importantes fazem, que é desumanizar alguém por sua opinião, com uma forma de certa forma, justificar uma violência política que sofrerem. E isso é completamente abjeto. No caso do Peninha, agora, recentemente, ele ainda foi além, foi tão sórdida a fala dele, para quem não acompanhou, ele não apenas comemora que o Charlie Kirk tomou um tiro na cara, que nem ele diz, como ele diz assim: ele tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas pequenas que vão crescer sem o pai. Que bom. Ele fala exatamente isso. Exatamente. Assim, quão psicopata você precisa ser para achar razoável uma fala como essa. E a gente, o vereador Ramiro Rosário e eu, nós descobrimos que a filha do Peninha mora em Austin, no Texas,
E ele publicou isso na rede social e, inclusive, disse que ela morava próxima ao Elon Musk, se algum atentado acontecesse com o Elon Musk. Ou seja, ele vai fazer mal para a filha dela, inclusive, agora. Sim. A filha dele, inclusive. Por quê? Porque vai criar uma suspeição agora de que a filha dele pode estar mal intencionada Querendo por ou influência não, do pai. esse tipo de declaração dele torna ela alvo das polícias ali dos Estados Unidos como possível terrorista. Pois então, né? Mas imagina, Thiago, o Peninha, ele tem, não sei quantos seguidores são, mas deve ser na casa de 1 milhão de seguidores por aí. Quantos desses 1 milhão têm tendências a uma psicopatia, algum transtorno mental, que podem cometer atos violentos, né? Então, se eu acompanho, né, se eu acompanhasse o Peninha e tivesse algum tipo de transtorno ou tendência ao uso da violência, enfim, né? Bom, eu começo a ser influenciado por essa opinião de que Charlie Kirk ou quem tem opiniões de direita ou conservadoras merece morrer. Bom, em seguida, eu começo e ainda do jeito que ele fez, ele parabenizou, comemorou e tudo mais. Em seguida, eu vou pensar assim, bom, eu vou fazer o papel de herói do dia e eu vou matar um outro conservador aí também. E até mesmo, quem sabe o Peninha não me elogia ali depois. Né, fala sobre então, mim. isso é absolutamente repugnante. Absolutamente repugnante. E o Peninha, no caso, já havia mostrado que está completamente destemperado, talvez não esteja bem da cabeça, deva estar em algum quadro clínico aí de desordem mental, porque já havia feito aquelas ofensas gratuitas à Serra Gaúcha e agora com esse episódio mostra que, olha, quem aí tem relações comerciais com esse sujeito, continua o levando a sério, olha, talvez a gente deva desconfiar dessas marcas e dessas pessoas também, porque talvez não entendam a gravidade dessa situação. Na Assembleia, né, nós temos uma preocupação muito grande com isso, né, com todos nós lideranças políticas, com que mensagem nós estamos dando enquanto deputados. Eu tenho uma posição de direita, né, então o Novo é um partido de direita, mas por mais que eu discorde do PT, do PSOL, né, aliás, tive grandes confrontos com a deputada Luciana Genro, por exemplo. Eu nunca falei nada da vida pessoal da Luciana Genro, nunca ofendi seus filhos, sua família, marido, ex-marido, por aí vai. Porque eu entendo que isso não faz parte do debate político. Eu estou lá para debater as ideias, os projetos, pensar no que é bom e o que é ruim. A deputada Luciana Genro, inclusive, fez falas antissemitas, ao qual eu acionei ela na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa pelo antissemitismo. Mas mesmo assim eu não devolvi na mesma moeda, cometendo algum tipo de excesso ou injustiça para ofendê-la. Por quê? Porque eu sou uma liderança. Sim. Tem 130 mil pessoas que me seguem no Instagram. Se eu começo a disseminar ódio, relativizar a violência contra a Luciana Genro, amanhã ela toma um tiro e eu tenho sangue nas mãos. Sim. Nós não queremos isso. Nós queremos vencer o debate público com argumentos. A deputada Luciana Genro não deveria estar falando isso, porque isso é errado. Isso prejudica as pessoas. Essa ideia não funcionou. Ponto. Né? E, infelizmente, uma parte aí da esquerda acha que faz parte da política a violência também. Inclusive a gente teve uma ameaça, né, com o Nicolas Ferreira também. Até eu acho que o rapaz foi mandado embora, ele era de uma empresa grande até. Fora isso, nas redes sociais a gente vê alguns... Eu estou com 2 ameaças nesse momento, tá, Thiago? De rede social, que estão sob investigação da Polícia Civil Gaúcha. Até agradeço todos os delegados da parte de inteligência da polícia para fazer identificação e chamada para depor desses suspeitos, porque são ameaças de vida, né? Contra a vida. E o pior, uma delas, inclusive, foi para vários perfis onde tem majoritariamente um público radicalizado de esquerda e começou a publicar o endereço da minha casa. Eu tenho uma filha de 3 anos. Sim. Então, assim, a que ponto chega a psicopatia, a doença dessas pessoas de, olha, tu pode discordar do Camozata à vontade, quem está no debate público está sujeito a crítica, né? Inclusive a ofensa, né? Pode xingar, tudo bem, está desabafando, né? Agora, isso, por mais que eu possa dizer que a pessoa não tem compostura por me xingar, eu aceito. Né? A pessoa está no direito de poder, né, ser um idiota e xingar. Sim. Agora, quando passa dessa linha, diz assim, não, eu vou te agredir, eu vou te matar, eu vou buscar teus familiares. Aí não existe postura de civilidade mesmo. Aí nós deixamos
né, a postura de civilidade para uma barbárie. Sim. Bom, então, vamos voltar para a lei do mais forte, né? Vamos todos nos armar e vamos para o confronto em praça pública. Não é esse o caminho. Não. E olha que interessante. Desculpa se eu estou me estendendo no ponto. Não, claro que não. E olha que interessante. Ontem mesmo eu publiquei um vídeo. Ontem mesmo não. A gente está aqui, vai ter reprise do programa, então vai ficar desconectado no tempo, né? Mas enfim. Mas agora, durante esses dias, eu publiquei uma parte de uma manifestação feita pelo Bernie Sanders. Bernie Sanders, para quem não conhece, é um senador americano de esquerda, socialista autodeclarado, é visto pela política americana como um radical por ser alguém que defende a expropriação de empresas e tudo mais. Bom, o Bernie Sanders, no dia seguinte do assassinato de Charlie Kirk, ou no mesmo dia à noite, publicou um vídeo na sua rede social vendo a militância de esquerda mais radicalizada aplaudindo a morte de um opositor político. Sim. E a mensagem dele foi: nós não podemos tolerar a violência política com ninguém. Sim. A razão de existir democracia e liberdade de expressão é para que nós possamos colidir ideias e enfrentar argumentos. Eu desejo tudo de bom, meus pêsames aos familiares, amigos de Charlie Kirk. Não desejo a ninguém essa violência e não tolero que nós aceitemos esse tipo de conduta, porque aí nós não seremos mais democratas. Então, olha a postura, né? Exemplar, postura ideal, irretocável, né? De uma liderança, a qual eu discordo 100% das ideias. Mas esse é o papel de uma figura pública. Do debate, né? No ambiente de ideias. Esse é o papel de uma figura pública que entende a sua responsabilidade, né? Enfim, vamos ver agora o desdobramento, mas aproveitamos aqui o espaço para dizer, olha, eu tenho pavor do Lula e da Janja, tenho pavor do petismo, acho que são uma quadrilha, que são pessoas... O Lula deveria estar preso, Alexandre de Moraes está cometendo crimes, deve ser condenado, preso, julgado pelos seus crimes, é um abusador. Ainda assim, não desejo que alguém vá e mate algum deles. Sim. Acho que isso é fora do debate. É a democracia, fora né? do debate político. É a ideia, o debate de ideias, é seguir a lei, a Constituição como ela deve ser seguida, independente se você é de esquerda, centro, direita... Tem que se respeitar o que foi criado, né? Senão, que nem tu falou... Inclusive, o que a direita está lutando é justamente para que se respeite a Constituição e a lei. Né? Então, assim, é justamente isso, né? Mas, enfim, estamos vivendo um momento muito conturbado politicamente. Sim. No Brasil e fora daqui. E por isso é preciso muita serenidade para separar as coisas e conseguir entender que você pode criticar fortemente um adversário, como eu fiz críticas fortes aqui agora ao Eduardo Leite, e ainda assim dizer que, olha... que faça bem, que faça um melhor governo agora nesses últimos meses, que tenha sucesso na sua vida, né? Saúde e tudo mais. São coisas distintas. Né? Com certeza. Bom, agora seguindo no âmbito das eleições do ano que vem, né? Tu já é pré-candidato a deputado federal? Sim, sou pré-candidato a deputado federal. Marcel Van Hatten vai ao Senado e tem uma missão aí de primeiro eleito pelo Partido Novo no Estado e um dos fundadores do Novo aqui no Rio Grande do Sul, de liderar essa chapa aí de candidatos a deputado federal. Quem sabe para fazermos aí 2 cadeiras de deputado federal nesta próxima eleição, né, e aumentarmos também a nossa bancada de deputados estaduais. É muito importante a representação na Assembleia. O Novo hoje ele vai mais para os outros cargos, né? A gente vai, que nem tu disse aqui agora, a gente vai poder ver então o Novo no Estado aqui apoiando juntamente com o PL, que já foi anunciado ali. E aí também foi apresentado o Zema como pré-candidato à presidência, né? Caso ali realmente o Bolsonaro não consiga concorrer, e aí entra uma série de setores ali. Como é que tu enxerga a força do Partido Novo hoje, que nos últimos tempos ele veio crescendo? Sim. A gente acompanhou aqui, eu fiz alguns levantamentos, que nesses últimos tempos o Partido Novo vem ganhando destaque, apesar de hoje ainda ser considerado um partido pequeno, mas o número de filiados vem subindo, e representantes como hoje a gente tem o Marcel, a gente tem a Adriana, né, tem o Ricardo Salles novamente, o Girão também, né, como senador. O que você acha que faz essa atração do Partido Novo e o que você convida para o pessoal também poder conhecer um pouco mais aí do teu partido para poder entender a filosofia do Partido Novo com relação à política nacional e estadual e municipal? O Novo estará na disputa pela presidência em 2026, seja diretamente, seja apoiando candidaturas. Hoje nós temos nosso pré-candidato, que é o Romeu Zema, né, governador de Minas Gerais, reeleito, muito bem aprovado lá. Mas tem muita água para rolar até 2026, né? Nós temos vários candidatos
candidatos aí né, se lançando, Caiado, né, possivelmente Ratinho Júnior, talvez Tarcísio, uma indefinição, fala-se também da Michelle Bolsonaro, ou eventualmente do Eduardo Bolsonaro, ou mesmo de uma possível anistia onde o Jair Bolsonaro volte a ser candidato. Independente de quem será o nome, o Novo estará ativamente na disputa para fazer com que a direita vença em 2026. Nós temos uma missão de ajudarmos nessa união da direita, né, de sermos um agente agregador para unirmos a direita em torno de uma plataforma que vença o PT e seus aliados, consiga colocar maioria no Senado e na Câmara, né, no Senado para corrigir essa postura omissa, covarde ou cúmplice, né, de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal, e na Câmara da mesma forma, né? E quem sabe, inclusive, com uma maioria de direita na Câmara e Senado, dessa vez realmente comprometida em fazer uma base de apoio para o futuro presidente, que, se Deus quiser, será um presidente de direita, né, ou de centro-direita, que vai ter muito trabalho pela frente, porque são muitas as reformas que vai ter que fazer depois desse desgoverno Lula que nós temos visto. E aqui no Rio Grande do Sul, o Novo está crescendo, a gente vem batendo recorde de filiações, nós estamos montando as nominatas, já aproveitar para convidar quem quiser ser candidato que se some ao nosso time, quem quiser ajudar nossos candidatos, quem quiser ser filiado, que participe. A eleição de 2026 vai ser a eleição mais importante desta geração, porque é uma eleição fundamental para nós dizermos se este governo que está aí, tomando conta de tudo, com uma Suprema Corte agindo como uma espécie de puxadinho da presidência, para tornar tudo que o Congresso aprova inconstitucional e tudo que o Congresso não aprova, eles aprovam por meio de decisão judicial, que é totalmente inconstitucional, acabar, dar fim nesse negócio, desse estado de exceção, onde se excepcionalizou a Constituição e as leis para fazer decisões de conveniência política para o governo de ocasião. 2026 é a hora de mudar esse governo e de dar um fim a esse estado de exceção para que a gente possa viver uma verdadeira democracia, né? Uma verdadeira liberdade conforme a Constituição prevê. Liberdade para se empreender, para se investir, liberdade de expressão, liberdade para poder, né, formar nossas famílias, ter nossos filhos, criar nossos filhos e ter um futuro aqui. Então, esta é a grande missão e daqui até 2026 o trabalho vai ser grande de mobilização das pessoas, especialmente quem ainda está talvez mais descrente com a política ou mais distante dela, de que participe ativamente desse processo, porque vai ser fundamental a gente conseguir dar essa volta por cima. Haja visto o que outros países conseguiram fazer. Vou colocar aqui o exemplo da Argentina com o Milei, embora agora ele esteja sofrendo uma crise, né, por conta da sua irmã especialmente ali, mas os dados da economia argentina são incontestáveis. Em um ano, basicamente, ele controlou a inflação, reduziu quase 20 e poucos % da pobreza na Argentina, voltou a receber investimentos internacionais, possivelmente será lembrado aí como um Nobel de Economia, já tem gente querendo indicá-lo para isso, né? E o que foi isso? Isso foi a população argentina dando um basta para o kirchnerismo, para o peronismo, e apostando justamente em alguém com uma visão diferente, uma visão que o Novo concorda aí muito, né, de redução de impostos, limitação do tamanho do gasto público para que se priorize as pessoas, foco no serviço público para que tenha mais qualidade, né, para que educação, saúde e segurança efetivamente estejam presentes na vida do cidadão e ele veja né, a presença do Estado naquilo que importa, né, e não em patrocínio de escola de samba, jatinho, quadro de beach tênis, ou mesmo, né, Correios tendo prejuízo e a Janja passeando o Brasil afora. Então, esses tipos de situações que nós precisamos mudar e o Novo está comprometido nessa missão. Perfeito, vou deixar os minutos finais aí para você quiser mandar um recado, quiser falar algo mais que a gente tem esquecido. A gente sabe que o seu tempo é muito curto aí, então aproveita esses minutinhos para ti aí. Não, só agradecer pelo convite, Thiago, um prazer estar aqui mais uma vez e deixar à disposição aí o nosso mandato para quem quiser estar junto conosco, nos seguir nas redes sociais, né, @Felipe Camozato. Camozato se escreve com 2 Z's de Zema e um T de Tarcísio. Boa. E ficamos à disposição na Assembleia Legislativa para construirmos um Rio Grande melhor para todos nós. Perfeito. Então, agradecendo então a participação do deputado estadual Felipe Camozato, que o ano que vem já é pré-candidato aí a federal, né? Desejar sorte aí na tua reta final aí, à frente da Assembleia, e também sorte na eleição do ano que vem. E sempre que estiver por aqui, é o nosso convidado a participar aqui sempre. Muito obrigado. Você está ouvindo a Rádio Gramado.